Bom, economia e política se entrelaçam, né? Às vezes a política ajuda a economia, às vezes a economia ajuda a política. Eu vou falar então sobre a situação, quadro atual brasileiro, político, mais com a visão da economia. E queria abordar especificamente a questão da ameaça de ruptura institucional, pelo que aconteceu no início de janeiro, depois da posse do presidente Lula, e ainda do clima que se mantém, né? Um clima ainda um pouco tenso em relação a isso tudo. Então vamos ver a questão da economia, né? A economia brasileira vem caminhando para uma abertura para o mundo, né? A gente tem hoje um volume de investimentos estrangeiros no país da ordem de 90 bilhões de dólares por ano. É um volume expressivo e o país precisa disso, né? Não só investimentos típicos da área financeira, compra de títulos, compra de ações em bolsa, mas também investimentos diretos, né? Em indústrias, em produção e serviços em geral. Mas ainda, talvez mais importante, é a gente olhar a questão do comércio internacional, o comércio do Brasil, considerando as exportações mais as importações. Isso se chama corrente de comércio. Pois em 2022, a corrente de comércio do Brasil ultrapassou a barreira dos 500 bilhões de dólares. Isso significa o equivalente a 1/3 do PIB. Se o Brasil caminhar para ter 40% do PIB, um corrente de comércio equivalente a 40% do PIB, já será considerado uma economia quase aberta, praticamente aberta, não qual as economias europeias, que chegam a ter uma corrente de comércio de 60% do PIB, né? Isso não é ou como é a China, né? Mas já é um volume muito expressivo. E onde é que o Brasil se destaca no comércio internacional? No caso das importações, a gente importa muito insumos básicos, né? Matérias-primas usadas no país, fertilizantes, ainda importa um pouco de petróleo, importa derivados de petróleo, mas especialmente matérias-primas e também máquinas, equipamentos, produtos para uso final. Alimentos, por exemplo, a gente importa muito pouco. Importa frutas, importa pescados, né? Bacalhau, salmão, enfim. Mas essencialmente na área de alimentos o Brasil é muito superavitário, carnes e cereais e grãos em geral. E quando a gente olha essa pauta de exportação, especialmente na parte do agronegócio, a gente vai ver que o Brasil se destaca entre os 5 maiores exportadores. A gente já é o maior exportador de soja, vai ser em breve talvez o maior exportador de milho, já é um dos maiores de algodão, celulose, e já é o maior de café, certamente, é o maior de açúcar, e, enfim, a gente se destaca em diversas atividades relacionadas ao agronegócio. Vem se destacando também em minérios, né? Minérios de maneira geral, especialmente minério de ferro, e agora o petróleo, né? O Brasil se tornou um grande exportador de petróleo, 1 milhão de barris diários. Ora, então o Brasil precisa ter cada vez mais um bom relacionamento com o mundo, né? Ainda mais que o mundo hoje caminha para taxar, tributar, punir aqueles países que não estão olhando para a questão da sustentabilidade, para a questão do clima, para a questão do meio ambiente, para a questão da produção sem agrotóxicos, enfim, é uma economia mais limpa. E o Brasil tem tudo isso para oferecer, né? A nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo, a gente tem ainda grande parte das nossas florestas preservadas, mas precisa tornar isso um ativo importante, né? Tornar isso um ativo importante que o mundo reconheça, isso é um ativo importante e até nos ajude a preservá-lo, né? A gente produzir alimentos saudáveis, alimentos sem venenos, enfim, e assim por diante. Então,
basicamente o que eu estou querendo dizer é que se a gente vai continuar crescendo no comércio internacional, e que é fundamental para ser um vetor de crescimento da economia, a gente sempre fala, né, o agronegócio é o nosso pré-sal do interior, por exemplo. Se a gente vai continuar crescendo por aí, a gente tem que melhorar a imagem do Brasil do exterior, tem que melhorar uma política de boa vizinhança com todo mundo aqui, continuar sendo um país sem inimigos, sem atritos. Então a gente depende muito de uma boa política externa, de uma política que entenda o que eles chamam, use essas coisas a nosso favor e não que isso seja usado contra nós, né? A floresta amazônica está sendo derrubada, os garimpeiros estão matando os Yanomamis. Isso tudo vai contra. A gente tem que reverter isso e usar as coisas boas a nosso favor, que depende de uma boa política exterior e que construa uma imagem. Aí que vem a questão política, né? Claro que a democracia é feita exatamente disso, de vais e vens, zigue-zagues, alternâncias de poder, oposição brigando com quem está no poder. Isso faz parte do jogo democrático, protestos, manifestações, tudo isso faz parte do jogo. E é admissível num mundo que busca a liberdade e a democracia de uma. O que não é admitível é uma ruptura institucional. Quer dizer, o Brasil iria ter um enorme retrocesso, com talvez grave prejuízo para a nossa economia, para o nosso comércio, para essa tendência que eu estou citando aqui, se a gente tivesse uma ruptura institucional, ou seja, o que é que eu chamo de uma ruptura, uma quebra das regras do jogo democrático. Um golpe de Estado, um fechamento do Congresso, como aconteceu já no passado. Então esse clima que se criou no Brasil, com essa ameaça e tal, é muito negativo e eu espero que as desavenças que ainda existem, né, que isso se mantenha no jogo democrático, dentro do Congresso, dentro da sociedade, numa discussão e que essa ameaça de ruptura institucional realmente a gente sepulte de uma vez e para que a economia não seja prejudicada. O Brasil precisa de melhorar sua imagem lá fora e qualquer coisa que jogue contra a democracia hoje prejudica essa imagem que eu tanto chamei a atenção aqui.